Olá, tudo bem? Nós estamos aqui com o curso de como pregar e hoje nós vamos estudar princípios de hermenêutica. Então, para você, antes de você aprender a pregar, você deve, primeira coisa, buscar a correta interpretação da Bíblia, da palavra de Deus, o que realmente o autor ou escritor queria dizer. E essa habilidade de entender, interpretar a Bíblia corretamente é a tarefa da hermenêutica. Essa ciência nos oferece ferramenta para chegar na interpretação exata da palavra de Deus, assim evitando que você fale heresias ou então coisas fora de contexto. Definimos hermenêutica sendo a ciência, a arte que estuda a interpretação da Bíblia. Etimologicamente, essa palavra vem do grego, quer dizer hermeneu, que significa explicar, traduzir ou interpretar. O estudo da hermenêutica ele é muito importante porque cada pessoa tem um ponto de vista diferente de um texto. Então você vai ver duas pessoas que lêem o mesmo texto e têm pontos de vista diferentes sobre o mesmo texto. Então é muito importante a pessoa aprender, se aprofundar no estudo dessa ciência para ela trazer o que realmente aquele texto quer ensinar, quer trazer. E a Bíblia tem diversos tipos de literatura, então é preciso interpretar cada uma delas. Então a Bíblia tem essa diversificação de textos. Então tem textos históricos, textos poéticos, profético, revelação. E cada forma de interpretar esses textos são diferentes. Por exemplo, um texto poético, por exemplo, os Salmos é diferente de um livro histórico, por exemplo, o livro de Samuel. Então, uma coisa é um livro poético, outra coisa é um livro histórico, ou então um livro de Apocalipse. Você não vai interpretar o livro de Salmos da mesma forma que você interpreta Apocalipse. E, e muito importante no estudo da hermenêutica é o estudo do contexto. O contexto ele vem antes ou depois do texto. Não devemos interpretar um texto sem antes verificar esse contexto. Então, toda vez que uma pessoa ela pega um texto isolado, ela pode estar criando uma heresia sem verificar o contexto. Então, todo texto ele deve ser lido e interpretado dentro do seu contexto. Quando a pessoa ela pega um texto isolado e prega esse texto isolado, ela acaba trazendo maldição para a vida dela, porque tem muita gente que pega esse texto isolado e utiliza para criar religiões, criar heresias, às vezes tentar justificar uma atitude errônea da pessoa. Sempre tem isso, a pessoa ela tem uma atitude errônea, uma conduta que não é reta, ela pega um texto fora de contexto para tentar justificar. Então, toda palavra ela deve ser lida e pregada dentro do contexto, dentro do contexto. Então, você não pode falar as coisas de forma isolada, mas sim verificar o todo que você está querendo pregar. E aqui eu vim trazer algumas dicas para você quando for pregar. Primeira coisa, define bem o texto. Pregar tem evite pregar em textos muito pequenos ou em textos muito grandes, que às vezes você vai pregar um texto pequeno, você vai sentir falta de conteúdo, e num texto muito grande, seu sermão, sua pregação, ela pode ficar muito superficial, pode ficar muito rasa, ou então você pode esquecer dos detalhes mais importantes. Então, não é ideal você pregar nem um texto muito pequeno e também nem num texto vasto. É bom você mesclar isso. Então, a segunda dica que eu trago é compare vários tipos de traduções. Se você tiver acesso à tradução original do grego, do hebraico, vai ser bem melhor para você. Mas se você não tem acesso aos textos originais, você pode, por exemplo, fazer comparação do mesmo texto
numa versão João Almeida atualizada, numa linguagem contemporânea, que você pode pegar numa linguagem mais contemporânea, uma linguagem internacional, você pode pegar a Thompson, você pode pegar vários textos diferentes, vários textos diferentes para você chegar numa tradução mais correta. Se você conseguir pegar isso do grego, dos textos originais, são bem melhor, mas não é todo mundo que tem acesso aos textos originais. E a terceira dica que eu trago: analise o texto. Estude o parágrafo anterior, o parágrafo posterior, descubra de onde o personagem está vindo, para onde o personagem vai, o que ele queria fazer. Você deve estudar, analisar o texto no mínimo detalhe. Você não pode deixar passar nada despercebido, que às vezes uma coisa despercebida contém uma grande verdade, ou então um grande segredo que numa leitura despercebida não passa. Por isso que as pessoas falam que na Bíblia o importante não é você ler muito, mas sim você refletir no texto. Então, desde criança eu ouvia isso: Anderson, o importante não é você ler muito a Bíblia e não entender nada que você leu, mas sim você ler talvez um livro pequeno, igual por exemplo de Abacuque, dos profetas menores, mas você entender todo o que é aquele livro que dizer muito melhor do que você saber todos os livros, 66 livros da Bíblia, e você não entender nada. Então, foque em pequenos textos, foque em capítulo, procure saber o que aquele versículo quer realmente fazer. Quando você falar, não, eu entendi o que esse versículo quer dizer, aí você passa para o outro versículo. Não tente ler tudo rápido, sem entender, ou então deixar passar despercebidos detalhes importantes. E a quarta dica que eu venho trazer é: analise a gramática. Então é muito importante você estar com um dicionário de língua portuguesa, estudar. Então tem alguma palavra que você não sabe, você grifa, busca no dicionário. Então, às vezes, a mensagem ela perde todo sentido. Uma palavra faz toda a diferença. Então, a pessoa deixa passar aquela palavra, e quando ela vai fazer a exposição da palavra de Deus, a palavra de Deus ela perde todo sentido por causa de uma coisinha pequena, por causa de uma palavra, faz toda a diferença e muda todo o sentido na pregação. E a quinta dica que eu quero trazer: pesquise o contexto histórico. Então você deve pesquisar onde o personagem, quem era o personagem principal, quem eram seus amigos, aonde ele ia, qual a cidade que ele percorreu, qual era o rei da época, qual era o sacerdote da época, qual era o profeta, quem sucedeu ele. Você deve fazer os mínimos detalhes: quem é o rei da época, o que o personagem iria fazer nessa cidade, o território geográfico, os montes. Tudo isso são informações. Você vai anotar essa informação, assim compreender o que está acontecendo. Então você deve fazer esse estudo detalhadamente, todo estudo geográfico, geológico, para você entender o que se passa na história e qual é o contexto daquele personagem vivia, daquela época. Era um contexto de escravidão, era um contexto de abundância, onde ele estava, o solo climático. Então você pode pesquisar isso em alguns livros, ou então pegar um mapa da sua Bíblia mesmo, ou então você pode aí pegar alguns autores também que explicam toda a parte geológica, demográfica daquele contexto que está se aplicando. E a última dica que eu quero falar: identifique o tema principal, qual é a ideia principal do texto, o que o texto está ensinando, e qual é a ideia predominante e se tem alguma ideia secundária. Então você deve identificar o tema principal do que realmente aquele texto está querendo falar. Então, uma tarefa que eu deixo para você fazer em sua casa é pegar um texto, analisar esse texto, pesquisar tudo, quantos quilômetros o personagem andou,
para onde ele ia, da onde ele estava vindo, quem era o rei, quem era o sacerdote da época, quem era o profeta. Você pegar todos esses detalhes e anotar. Aí você fala, tá bom, já anotei tudo. E agora, o que eu faço com essa informação? Aí sim vem a próxima aula de homilética, onde nós vamos estar estudando a estrutura dos tipos de sermões e como montar seu esboço. E mais na frente nós vamos falar como você expressar essa mensagem para o seu ouvinte. Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo.